Amém. Abra lá no livro de Josué. Josué capítulo 7. Nós vamos ler alguns versículos aí. Josué capítulo 7, do versículo 1 em diante. Abriram? Então vamos ler. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, e se prostrou perante a arca do Senhor, se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Amém, 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 queridos, até aqui. Sabe, queridos, todos nós, que nós temos uma capacidade natural de observação, né, de dedução das coisas que a gente vive, das coisas que estão à nossa volta, daquilo que ouvimos. E isto nos permite muitas vezes nós, de uma forma rápida, tomarmos decisões na nossa vida. De nós, em função daquilo que nós estamos vivendo ali, nós precisamos algumas vezes tomar decisões rápidas, decisões que vão ditar o rumo daquele momento da nossa vida ali. Mas em algumas situações, nós temos em nossa vida, algumas situações que uma decisão pode mudar toda a nossa história, todo o rumo da nossa história. Pode resultar em coisas boas e pode resultar em coisas ruins. Essa história de Israel aqui nos mostra uma situação parecida com isto. Israel já tinha vivido assim, momentos tremendos, né? Vivenciado experiências tremendas, experimentado batalhas em que eles foram vitoriosos, conquistas que eles tiveram dos lugares por onde eles passaram, lugares que Deus prometeu que eles seriam vitoriosos. Eles já tinham experimentado muitas coisas boas. Nessa passagem aqui, queridos, eles tinham acabado de derrotar seus inimigos ali na cidade de Jericó. Jericó era uma cidade bastante fortificada, não era uma cidade comum, que tinha grandes guerreiros, e que, se a gente pensar de uma forma natural, queridos, se eles tivessem que contar apenas com a capacidade dos seus soldados ali, se Israel tivesse que contar apenas com a capacidade natural dos seus soldados, provavelmente eles teriam sucumbido diante do povo de Jericó. Mas o que eles viram ali foi a mão de Deus, a mão poderosa de Deus, agindo de uma forma sobrenatural em seu favor. O que eles viram ali foi o poder de Deus se manifestando de uma maneira sobrenatural. Eles simplesmente caminharam ao redor da cidade e gritaram. E os muros da cidade caíram. Não tiveram que fazer muita coisa, tiveram que depois ir lá
entrar na cidade e matar o povo daquela cidade. Mas o verso 27, capítulo 6, registra para a gente que a fama de Josué e a fama do povo de Israel corria por toda a terra. Então todos os povos ali sabiam que existia um povo que estava a caminho de um lugar que eles chamavam de terra da promessa, e que por onde eles estavam passando, estavam destruindo todas as nações ali, pequenas nações que haviam naqueles lugares. A fama deles corria. Aquelas terras por onde Israel estava passando eram terras que Deus tinha prometido. Eram lugares que Deus tinha dado como promessa a Israel. E a palavra de Deus, quando Deus lhes disse isso, era que ninguém lhes resistiria. Ninguém lhes resistiria. Nenhum inimigo lhes resistiria. E eles estão então diante de um novo desafio. Eles estão diante de um novo inimigo. Os moradores da cidade de Ai. E o que a gente vê aqui, queridos, como Josué fez lá na cidade de Jericó, ele mandou espias para aquele lugar, para verificar como era a terra, como eram os guerreiros, o que eles teriam que enfrentar. Josué manda também espias lá para a cidade de Ai, para espiar a terra, para verificar o que eles iam enfrentar. E o relatório dos espias, dos homens que foram até aquele lugar para ver o inimigo, era de que aquele lugar era um inimigo fraco. Eram poucos guerreiros, uma cidade não muito forte, e que eles poderiam ser facilmente derrotados. E eles não erraram nesta dedução, eles não erraram nesta avaliação que eles fizeram daquele lugar. Realmente, Ai era uma cidade muito mais fraca do que Jericó. Eles olharam para aquela situação e disseram, bom, nós não vamos ter problema neste lugar, nós não vamos ter problema nenhum em conquistar este lugar. Chegaram para Josué, disse para Josué, olha, subam uns 2 ou 3 mil homens, é o suficiente para nós ferirmos os moradores de Ai, não precisa mais, não precisa fatigar o resto da população, deixem eles descansando aqui. Nesta história, queridos, nós não vemos Josué buscando e ouvindo a Deus antes de agir, como ele fez anteriormente. Nessa história nós não vemos o povo falando que Deus estava com eles, que Deus estava dando direção. Nós podemos perceber nestes versos que não há nenhuma menção de que Deus estava realmente no meio dessa decisão. Eles avaliaram o inimigo e fizeram seus planos sem consultar o Senhor. Será que isso não tem muito a ver com algumas áreas da nossa vida às vezes? A gente vai se acostumando com as vitórias que a gente tem, com as conquistas que Deus permite na nossa vida, e de repente você começa a dizer, bom, eu já estou capacitado, né? Já estou preparado, pode vir o que vier que não tem problema. E você já começa a fazer os seus planos, e você já não ora mais, já não busca mais a direção de Deus, já não busca mais saber se é a vontade de Deus para que você faça determinada coisa ou não, ou que busque determinado caminho ou não. E muitas vezes a gente age desta maneira. O que nós vemos aqui, queridos, é que há uma presunção daquelas pessoas de que Deus estava ao lado deles. Deus está do nosso lado. Ele vai nos dar a vitória. Eles presumiram que Deus estaria ao lado deles. Eles se esqueceram de como Deus tinha lhes dado vitória anteriormente sobre o povo de Jericó. Eles se esqueceram que para que eles pudessem conquistar aquele lugar, Deus agiu de uma maneira
poderosa. Jericó foi conquistada debaixo de uma estratégia nada racional, não é verdade? Jericó foi conquistado de uma maneira nada inteligente. Humanamente falando, eu fico imaginando como é que o povo daquela cidade, ao olhar o povo de Israel circundando a cidade de Jericó, e pensavam lá, bom, esse povo é doido. Eles vieram aqui para guerrear e estão cercando a cidade e não fazem nada. Ficam ali só cercando a cidade. Nada racional para um povo que quer uma guerra. E durante 7 dias eles fazem aquilo. Jericó foi conquistada debaixo de uma estratégia nada estratégica. Mas eles conquistaram Jericó. E não foi, queridos, por causa da força dos seus guerreiros, da capacidade intelectual de bolar alguma coisa. Talvez até o povo ali, quando ouviu Josué dizer, olha, o Senhor disse que nós temos que rodear a cidade, talvez tenha tido alguns até mesmo do povo de Israel que tenham questionado, talvez não tenham falado, mas que tenham questionado no seu coração. Falei, mas que troço mais doido é esse? Como é que nós vamos conquistar a terra desse jeito? Como é que nós vamos conquistar a cidade desse jeito? Não foi pelo poder, não foi pela força dos guerreiros, não foi pelas armas que eles tinham, não foi pelas habilidades que eles tinham, foi pelo poder de Deus, foi pela graça de Deus. E o que nós vemos, queridos, que até mesmo nos dias atuais, as pessoas se esquecem de como Deus realiza alguns milagres na sua vida, de como Deus age de uma maneira sobrenatural. É verdade que na maioria das vezes precisa da nossa ação, mas Deus faz através da nossa vida de uma maneira sobrenatural. E às vezes nós nos esquecemos disto. Às vezes a vitória que Deus nos dá acaba se tornando uma espécie de um troféu, né? Eu conquistei, não é verdade? Você bota um diploma ali na parede e diz, puxa vida, olha como eu sou bom, eu conquistei. A gente participa de um torneio de futebol de várzea, conquista uma tacinha lá, né, do nosso time, eu fui o artilheiro, eu boto lá em cima, olha, para todo mundo ver. Está vendo o que eu fiz? Eu fui o artilheiro desse campeonato aqui. Às vezes essas vitórias se tornam um troféu para a vida da gente, para a gente se lembrar, né, das conquistas que a gente teve na nossa vida. E muitas vezes a gente se esquece de que é Deus que faz. É Deus que nos faz vencedores, queridos, em cada área da nossa vida. O povo de Israel se esqueceu daquilo que Moisés tinha dito para eles lá em Deuteronômio, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Moisés já tinha alertado eles, não diga isto no seu coração, antes te lembre, né, de que é o Senhor que te dá forças para adquirir riquezas, para conquistar coisas. Aqui, muito provavelmente, porque eles pensaram que Deus estaria com eles. Pensaram que Deus, o Senhor está do nosso lado. Não importa o que eu faça, não importa como eu ande, não importa o que eu esteja fazendo da minha vida, Deus está do meu lado. Nós cantamos, né, agora há pouco a música aqui. Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, nós não precisamos temer nada. É muito lindo a gente cantar isso, é muito lindo a gente falar, mas há algumas condições para que isso aconteça na nossa vida. Eles presumiram que Deus estava com eles, independente do coração deles, independente das coisas que eles faziam, independente da condição das vidas deles. Eles pensaram, bom, se Deus nos deu vitória lá no passado, Deus também vai nos dar vitória nessa batalha. Deus está comigo, o Senhor é meu chapa, né? O Senhor é só assim com Ele, ó.
E às vezes a gente está tão distante de Deus, né, e não imagina o quanto. Saul estava longe de Deus, não sabia. O coração de Sansão estava longe de Deus e ele não sabia. Presumiu que o Senhor estava ao lado dele, fazendo as bobagens que ele estava fazendo ali. O povo de Israel estava confiando, queridos, na força do seu braço. Josué, uns 2 ou 3 mil. Até desvalorizando o seu inimigo. Está certo que era um inimigo mais fraco. Está certo que era um inimigo que poderia exigir menos força. Desprezaram o inimigo, 2 ou 3 mil. Damos conta disso aí, confiaram no poder, na força do seu braço. E a Bíblia diz que cerca de 3.000 homens subiram contra os moradores de Ai, com a certeza da vitória. E voltaram de lá derrotados, fugindo. A Bíblia diz que morreram, até que morreram poucos. 36 pessoas morreram. Deus tinha uma promessa para eles. Será que Deus mentiu? Será que a promessa de Deus falhou? Não, queridos. Algumas coisas na nossa vida às vezes acontecem porque a gente começa a deixar Deus de lado. E uma coisa, queridos, que me chama a atenção nesse texto é o versículo 1. O versículo 1 ele diz: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Essa frasezinha faz a gente pensar, porque em seguida ele diz: porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Quem é que fez? Quem é que tomou das coisas condenadas? Quem é que pegou o que não devia? Foi Acã. Mas o texto do versículo 1 diz: prevaricaram os filhos de Israel. Prevaricar, queridos, significa deixar de cumprir com uma obrigação. O autor do livro nos deixa claro que os filhos de Israel, de alguma forma, sabiam o que Acã tinha feito e ainda assim, eles nada fizeram. Talvez eles tenham visto o que Acã estava fazendo ali, sabiam que Acã estava fazendo alguma coisa errada, e todo mundo fechou a bica, né? Não vou me meter nessa história. Deixaram a coisa passar. E por mais, queridos, que Acã tenha sido causador de todo esse estrago sobre a nação de Israel, o espírito de permissividade, de coisas erradas, estava no coração dos israelitas, da nação de Israel. E esse espírito de permissividade permitiu a Acã pensar que ele pudesse fazer o que ele estava fazendo ali, porque não tinha problema nenhum. Sabe o que eu vejo, queridos? Que muitas vezes nós vemos a iniquidade tomar vulto no nosso meio e às vezes a gente sequer fica indignado com aquela situação. A gente já não se incomoda mais com o que está acontecendo. Nós estamos nos acostumando com a iniquidade à nossa volta. O pecado já não nos incomoda mais, já não causa mais repulsa para nós. As coisas que nós estamos vendo acontecer nos nossos dias, ela na verdade é o desencadear de algo que vem acontecendo há muitos anos. O diabo não é tonto. O diabo não chega assim com uma coisa radical. Não é verdade?
Ele não chega aqui assim com uma situação, uma mudança radical, não, ele vai trabalhando aos pouquinhos. E aos pouquinhos nós vamos vendo essa iniquidade tomando forma. E o grande problema, queridos, é que muitas vezes nós que estamos dentro da igreja servindo a Deus e buscando fazer a vontade de Deus, vamos nos acostumando com isso e achando que aquilo é normal. Aquele não tem problema nenhum. Aquela situação, bom, a sociedade evolui. As pessoas evoluem. Nós temos que nos acostumar com isso. E o diabo está cada dia mais plantando a sua sementinha de destruição. E nós nos acostumamos com isso. Nós nos acostumamos e convivemos com isso como se nada fosse. Às vezes a gente pode entender que nós estamos vivendo assim uma espécie de letargia espiritual, né? um estado de inconsciência, um estado de sono profundo, que nos torna incapazes de responder de uma maneira bíblica, de uma forma correta, aquilo que está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que ele diz que o pecado, né, o pecado que de tão de perto nos rodeia, esse sono profundo, essa letargia, muitas vezes tem feito com que a gente não se manifeste, deixe as coisas acontecerem. Nós temos promessas, queridos. Eu tenho promessa para a minha vida, você tem promessa, nós temos promessa como corpo de Cristo. Crônicas 7 diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. A promessa de Deus é, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Mas por que nós não vemos isso acontecendo? Eu sei que tem pessoas que oram. Eu oro pela nossa nação. Eu oro para que Deus cure esta nação. Eu creio que vocês também devem fazer o mesmo. E por que essas coisas não acontecem na nossa vida? Nós temos visto a nossa nação caminhando para o caos, caminhando para a destruição, e oramos, e não vemos mudanças. A igreja, nós como igreja do Senhor, queridos, nós temos uma grande responsabilidade em relação a tudo isso que está acontecendo. E nós precisamos começar a nos movimentar fazendo a nossa parte. E fazer a nossa parte não é somente a gente orar, mas é a gente abrir a boca para as pessoas que estão à nossa volta e mostrar a nossa indignação, em amor, né? Mas mostrar a nossa indignação, mostrar que nós não estamos conformados a essa situação que nós estamos vivendo nesse momento, que nós estamos vendo as pessoas se destruírem, as pessoas achando que estão melhorando. Onde é que a gente vê mudança de vida para melhor? As pessoas estão tão cegas que não conseguem enxergar, que estão indo para o inferno e estão achando isso muito bom, porque o inferno ele não se mostra um lago de fogo ardente, ele se mostra uma coisa muito bonita, apresentável. Vocês já ouviram a história do deputado que foi para o céu, né? Ou do advogado, já contam várias coisas aí. Chega lá para São Pedro e pergunta, e São Pedro diz, olha, antes de você escolher onde você quer ficar, você tem que fazer uma visita, né? Para decidir, uma visita no céu, uma visita no inferno, então eu vou te mandar para o inferno agora, você vai lá, visita o inferno, você vai descobrir se é lá que você quer ficar, ou então, depois você vem aqui, dá uma olhadinha. Ele vai lá no inferno, o diabo recebe ele com toda a pompa, toda a alegria.
mostra tudo de bom, tudo de que pode atrair a atenção dele. Depois ele vai para o céu, é aquele lugar calmo, sereno, tranquilo. Fala, não, São Pedro, me desculpe, mas o meu lugar é lá. Lá tem mais agitação, lá tem mais alegria, lá tem mais aquilo que é aparente. E quando ele chega lá no inferno, né? O diabo recebe, ele olha para aquilo lá, fala, mas não foi isso que eu vi. E o diabo disse para ele, fala, olha, naquele momento nós estávamos fazendo campanha, agora nós já temos o teu voto aqui. Queridos, é assim que eu vejo as pessoas, caminhando para o inferno e achando que é o paraíso, porque não conseguem enxergar como o diabo está agindo. Nós, como igreja, precisamos nos movimentar. E além de fazer alguma coisa, nós precisamos nos humilhar diante de Deus, orar e buscar a Ele e nos converter, porque muitas vezes nós temos andado por caminhos errados, sim, e nós precisamos buscar direção de Deus para que Deus nos revele e nos convertermos dos nossos maus caminhos, se nós quisermos ver a nossa nação curada. E eu estou falando aqui de nação, mas nós podemos estender ou reduzir esta dimensão para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos amigos, para o ambiente que está mais próximo da gente, que a gente tem orado por aquelas pessoas para que elas se convertam, para que elas entreguem a sua vida a Cristo. Nós precisamos fazer alguma coisa. Às vezes, queridos, é preciso fazer perguntas. Eu preciso perguntar a mim mesmo. Você precisa se perguntar a si mesmo. Se a promessa de Deus não está se cumprindo na nossa vida, se a promessa de Deus não está se cumprindo na nossa nação, alguma coisa de errado está acontecendo e nós precisamos descobrir o que é. A Bíblia diz que Josué, então, ele buscou a Deus para saber o que havia de errado para que eles estivessem sofrendo aquela derrota. E a Bíblia diz que Josué se coloca de joelhos perante o Senhor, de rosto em terra. Ele derrama o seu coração diante de Deus. A promessa de Deus é de que Ele nunca nos abandonaria. A promessa de Deus para Israel é de que nenhum inimigo os resistiria. Então, por que algumas vezes nós nos sentimos abandonados por Deus? Não é que Deus nos abandone, mas muitas vezes nós nos sentimos abandonados por Deus. E o que Deus está querendo falar conosco, queridos, nesta manhã? No verso 6, ele diz assim, então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele diz até a tarde, não foi por 1 minuto, não foi por 10 minutos, não foi por 1 hora, mas ele começou lá de manhã, diante do Senhor. Olha, Senhor, o que está acontecendo conosco? O que está acontecendo? Por que nós tivemos essa derrota? Josué, ele buscou a Deus para saber o que tinha acontecido com a nação de Israel. A resposta que nós precisamos, queridos, na maioria das vezes não está na nossa capacidade de análise daquela situação que está ali na nossa frente e de conseguir soluções humanas. A resposta que nós precisamos vem do Senhor, porque às vezes são coisas tão simples e que nós deixamos de lado. Nós precisamos saber o que tem impedido as nossas orações de chegar diante do trono de Deus, que tem nos impedido de conseguir as respostas que nós conseguimos, que nós precisamos. No verso 7 ele diz, Senhor, por que nos fizeste passar esse Jordão?
E muito provavelmente Josué pensa sobre todas aquelas situações que ele já tinha vivido na época de Moisés, desde que o Moisés morreu, eles tiveram uma experiência tremenda ali, na passagem do Rio Jordão. Deus se manifestou da mesma forma que ele se manifestou lá no Mar Vermelho, milagre. Depois eles foram para Jericó, Deus manda Josué enviar espias, ele manda espias para lá, e a resposta que vem dos espias é diferente da resposta que veio dos espias quando foram para Ai. Eles voltaram dizendo: certamente o Senhor nos entregou este inimigo nas nossas mãos. Eles saíram dali vitoriosos, ele se lembra dessas coisas. E eu creio que uma das coisas que ele deve se lembrar também, de que tudo que eles tinham conquistado é porque o Senhor agiu em favor deles, agiu em favor do povo de Israel. E isto, queridos, é resultado, de uma atitude de obediência a Deus em todas as coisas, de nós ouvirmos a voz de Deus antes de agir, antes de a gente tomar alguma decisão na nossa vida. No verso 8, a gente vê aqui uma situação até bastante interessante, Josué diz assim: Senhor, que direi? O que eu vou dizer dessa história? Josué ele estava preocupado com o que as nações iriam dizer diante da derrota de Israel perante Ai. E o que a gente vê aqui na sequência desse texto aqui, é que ele até tenta demonstrar uma certa solidariedade com Deus, ele diz assim: olha, ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E olha, Senhor, preste atenção nisso. Que farás do teu grande nome? Como se Deus estivesse preocupado com aquilo, Como se aquela situação pudesse reduzir o nome de Deus, pudesse diminuir o poder de Deus, pudesse manchar o nome de Deus. Ele estava preocupado com isso. Senhor, o que vão falar? O que vais fazer? O que o Senhor vai fazer do teu grande nome? Eles vão falar. Deus não estava preocupado com isso, querido. Deus estava preocupado com o coração do povo. Mas nós vemos aqui, nesse texto também, uma atitude de Josué que demonstra um coração arrependido e desejoso de fazer a vontade de Deus. E para Deus isto é o que basta, queridos. Para Deus o que basta é eu me arrepender. Eu já disse para vocês aqui outras vezes, o maior problema do homem não é o pecado na sua vida. O maior problema do homem é a falta de arrependimento. O maior problema do homem é não reconhecer que pecou e permanecer no pecado. Nós devemos buscar uma vida de santidade, sim, e buscar não pecar, e buscar não errar. Mas lá, em João diz: se pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Se pecar, nós temos a quem recorrer. Arrependa-se, converta-se. E o Senhor está sempre disposto, sempre de braços abertos a nos abençoar. Quando nós nos humilhamos, quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus com todo o nosso coração, você pode estar certo que o Senhor vai te responder. Mas chega um momento da nossa vida, queridos, que nós precisamos fazer mais do que isso. Nós precisamos agir. Nós precisamos tomar medidas. Lá deixa eu ver aqui onde está, no versículo 10, depois de todo aquele discurso de Josué,
versículo 10 diz assim: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? E no versículo 11 ele diz: Israel pecou. Josué, o que você está fazendo aí, meu irmão? Sabe, Israel pecou, e por causa disto, eu não estou com vocês, eu não vou lutar as guerras de vocês, porque vocês quebraram a minha aliança, porque vocês quebraram o acordo que eu tinha feito com vocês. Eu disse que eu os faria vitoriosos, mas nós temos uma aliança, e vocês quebraram. Israel pecou. Foi Acã que pegou as coisas. Deus revelou o motivo que os levou a perder aquela batalha, que os levou a sucumbir diante do exército de Ai. Acã furtou, Acã mentiu, Acã escondeu o objeto do furto no meio das suas coisas. Mas a Bíblia deixa claro para a gente que por ter prevaricado, por ter consentido e de uma certa forma por ter concordado, por não ter se manifestado, Israel fez todas estas coisas junto com Acã. O que muitas vezes nós temos feito na nossa casa quando nós permitimos que a iniquidade faça parte, sem que a gente tome partido? Quando eu falo tomar partido, queridos, é que nós precisamos tomar, não concordar com aquilo, não significa que nós devemos agir de uma maneira radical. Eu estou dizendo que nós precisamos fazer alguma coisa para mudar aquela história. Nós não podemos concordar com que o mundo caminhe nesta direção e a gente ficar quieto, sem falar nada, porque você não tem o que fazer. Não é isso que Deus espera de nós. Nós estamos vendo as pessoas indo para o inferno e nós não vamos fazer nada. A nossa voz é a voz de Deus aqui na terra. Nós somos os mensageiros de Deus. Jesus esteve aqui, fez a sua parte e quando ele subiu ao céu, ele disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Sou eu e você que temos que fazer isso, a partir da nossa casa, a partir dos nossos vizinhos, a partir dos nossos amigos. Sou eu que tenho que mostrar para as pessoas que eu não estou conformado com aquela situação. Graças a Deus, queridos, eu tenho visto muitas manifestações, inclusive da própria Igreja Católica, de padres da Igreja Católica, que estão se manifestando contra essa podridão que nós estamos vivendo hoje, e que as pessoas acham que é evolução. Evolução do quê? Evolução do inferno? Mas as pessoas não conseguem enxergar isso, e nós precisamos mostrar. Nós precisamos mostrar que nós não estamos conformados com este mundo. Deus disse para eles: olha, enquanto o pecado estiver no vosso meio, eu não vou estar convosco. Enquanto o pecado está no nosso meio, queridos, Deus não está conosco, porque Ele não está onde o pecado está. Nós precisamos eliminar o mal do nosso meio. Deus disse para ele: olha, santificai-os, santificai-os. Lá no livro de Ageu capítulo 1, versículo 7, tem uma frase lá que ele diz assim: olha, considerai o seu passado, o vosso passado. Considerai o vosso passado. Uma outra versão, ele diz: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Deus está dizendo para o povo lá: olha para aquilo que vocês têm feito. Olha para as coisas, para as decisões que vocês têm tomado.
considerai o vosso passado. E tenha uma atitude positiva em relação às coisas de Deus. Para que a gente mude, queridos. Nós queremos ver Deus agir. Nós queremos ver Deus agir na nossa nação, nós queremos ver Deus agir na nossa casa, nós queremos ver Deus agir nos nossos familiares, nos nossos amigos, das pessoas que estão à nossa volta. Nós precisamos mais do que orar. É orar, pedir direção a Deus e ser um instrumento e a boca de Deus para que haja restauração, para que haja mudança de vida. Amém, queridos? É isso que Deus espera de nós. Josué foi diante de Deus: Senhor, o que está acontecendo? Senhor, nós fomos derrotados, nós carregamos o teu nome e nós somos derrotados. O que vão dizer do teu nome? Deus diz para ele: levanta-te, meu irmão. Toma uma providência. O pecado está no meio da nação de Israel. É preciso eliminar o pecado do meio de vocês. É preciso agir. É preciso fazer alguma coisa. É preciso não se conformar com essa situação. Salmo 37, versículo 4, só para a gente terminar aqui. Diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Amém, queridos? E sabe o que é agradar-se do Senhor? Agradar-se do Senhor é obedecer a sua palavra. Agradar-se do Senhor é ter o Senhor como Senhor da sua vida. Agradar-se do Senhor é fazer a sua vontade. Agradar-se do Senhor é a gente andar nos seus caminhos. É a gente não se conformar com este mundo. É a gente se revestir da palavra de Deus e caminhar segundo a palavra. Amém, queridos? Fique de pé.